E, gente, no programa de hoje, nós também vamos falar sobre psicopatia, já mudando bastante o assunto, né? A condição é um transtorno de personalidade caracterizado por padrões persistentes de comportamento antissocial, falta de empatia e remorso, além de uma tendência à manipulação e impulsividade. Indivíduos com esse transtorno frequentemente demonstram habilidades notáveis para controlar e manipular os outros, ao mesmo tempo em que mostram indiferença aos sentimentos e direitos alheios. Mesmo que muitas vezes seja associada ao termo sociopatia, a psicopatia é considerada um espectro dentro do transtorno de personalidade antissocial, com algumas características distintas, como uma frieza emocional mais pronunciada e uma tendência ao prazer imediato. Um exemplo notório que chamou atenção recentemente, já puxando os acontecimentos, foi em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Foi o caso onde a nora inseriu arsênio em um bolo e envenenou a si mesma e a família do companheiro. Esse episódio, além de gerar uma grande comoção social, e nós vimos já nos jornais aqui da nossa programação, levanta reflexões sobre os limites da maldade humana e os traços comportamentais associados a pessoas com tendências psicopáticas. Não há um laudo médico que ateste que a Deise dos Anjos, autora do crime em Torres, sofra de algum transtorno ou que faça uso de medicamentos controlados. Porém, o delegado cita características de uma personalidade, abre aspas, dissimulada, fria, com traços de psicopatia. Estamos diante, talvez, de uma serial killer. Não tem sentimento nenhum pela vida humana, pela vida de outra pessoa e muito dissimulada, fecha aspas, do delegado. E para a gente entender mais sobre essa condição, recebemos aqui no Conexão a psicóloga Ângela Wolff. Doutora, muito prazer estar te recebendo mais uma vez. Você que já é uma convidada especial aqui no Conexão RS, né? Queria então começar te perguntando, né? Quando a gente fala de psicopatia, o que nós devemos analisar? E já também trazendo o exemplo, né, que nós trouxemos da nora que envenenou o bolo, né? Como é que a gente pode identificar que uma pessoa pode ter, então, esses traços de psicopatia? Então, Duda, prazer estar aqui contigo e, de fato, a gente precisa olhar para esse caso vendo que ele tem vários contornos diferente de outros sujeitos que nós poderíamos chamar de psicopata ou os assassinos em série. Primeiro esclarecendo que o termo, de fato, psicopata, ele já não faz mais parte do uso comum dentro dos manuais de atenção a transtornos mentais, manuais de psiquiatria. Ele já não é mais usado desde o DSM-13, tá? Desculpe, o DSM anterior ao que nós temos agora, que é o TR. Por que isso é importante? Porque o termo antissocial, ele contempla um entendimento maior do nível de distorção que um sujeito como esse tem. E para a gente entender que psicopata, mesmo dentro dessa leitura, nós não podemos fazer um diagnóstico de uma pessoa com esse transtorno, com essa condição, sem que antes a gente possa solicitar uma avaliação de uma equipe de saúde mental para essa pessoa. Por quê? Como são pessoas que têm uma característica muito difusa de comportamento que viola o direito de terceiros, essas nuances de qual é o nível de desrespeito e de déficit empático precisa ser avaliada à luz de mais de um profissional observando e fazendo a avaliação da pessoa como o que seria uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Mas tu falou uma coisa extremamente interessante, que é o fato de que pessoas com essa condição ou com essa característica, elas são pessoas que a gente pode chamar de dissimulada, mas elas têm a característica predatória. O que significa isso? Como um animal predador, ela fica à espreita do melhor momento para agir. E aqui é interessante pensar nesse caso específico de Torres, que uma pergunta importante é por que ela resolveu agir agora? E o que ficou provado, e o que está sendo esclarecido pela imprensa, é de que, na verdade, ela vinha ensaiando esse
potencial momento onde ela tinha um pouco mais de acesso e condições, desde o momento em que ela parece ter feito uma tentativa de envenenamento do esposo. Então, essa característica predatória que fica à espreita do melhor momento para agir é uma característica muito interessante de determinados tipos de personalidades com transtorno de ansiedade, transtorno antissocial, que é o seguinte: mulheres têm um comportamento muito diferente dos homens. Tá? Os homens, na maioria das vezes, tendem a ser impulsivos, a não ser aqueles que têm uma história mais antiga de comportamento dessa natureza, para tanto que nós temos conhecimento aí dentro de toda a literatura de assassinos em série que tem mais de 30 anos, né, agindo dentro desse comportamento. Quando se fala de mulheres com esse comportamento psicopata ou antissocial, são mulheres que podem ter características de vingança, ou aquilo que se chama de viúva negra, né? Que são as mulheres que acabam matando os maridos. E também tem aquela pessoa que pode ser alguém que é extremamente vingativa e que traz essa característica do rancor, que é o que parece que acontece com essa moça, né? Daisy, não é o nome dela, né? Daisy. Me parece que desde o momento em que se conheceu o perfil dela, nós estamos deixando de ver um pouco da história de vida dela. E para a história de vida desses sujeitos que são antissociais, a gente pode dizer que existe uma escadinha, tá? Que se a gente olha com 18 anos, já tendo algum comportamento de violação de direito dos outros, de regras morais que ele não cumpre, ataque, dano a patrimônio, ataque já desde a escola, no 2º grau, por exemplo, quando é um adolescente, nós só podemos classificar que um sujeito com determinadas condutas é antissocial ou o que a gente vai chamar de psicopata a partir dos 18 anos. Até os 18 anos, todo comportamento de violação de regras que ele apresentar e que sejam graves e que tenham um comprometimento social importante, pela nossa legislação e pelos manuais, nós não podemos classificar como antissocial ou psicopata, porque ainda não há uma maturidade neurológica suficiente para afirmar isso. Por isso, quando a gente está produzindo um laudo, a gente vai colocar lá no manual ou no laudo dessa pessoa um diagnóstico reservado, para tanto que se ele comete um crime na véspera do aniversário de 18 anos, ele só pode ser imputado como responsável no dia seguinte, no tempo depois, quando ele já é maior de idade. Mas no decorrer da vida de uma pessoa que tem um comportamento psicopata, a gente pode olhar assim, ó, a partir dos 5 anos, um comportamento que pode ser chamado de agressivo, brabo, desobediente, uma criança que tem muita dificuldade de aceitar a hierarquia e a condição de convivência com os outros, pode ser que a gente possa começar a olhar para um transtorno chamado transtorno desafiador opositor. Tá? Qual é a diferença de uma criança com essa idade para qualquer uma outra? A teimosia, a incapacidade de obedecer regras, ela é assintosa. Ele realmente vai para cima e ele peita os adultos. Ele não obedece com essa atitude. Do tipo, para ilustrar um pouco assim, se tu dá uma ordem para essa criança entre 5, 6 e entrando ali para os 9 anos, olha, tu vai ter que pegar o teu material e guardar. Vou guardar o quê? Ele é essa criança. Ele é realmente assintoso. Então, essa é uma marca importante para o TOD, que faz com que a gente pense, aqui tem um comportamento que a gente precisa ficar atento. Subindo um pouco mais, entre 9, 10, 11, 12 anos, entrando ali para os 15, a gente começa a se preocupar de verdade se esses comportamentos assintosos, de não obediência, se mantêm e junto a isso são acrescidos outros como dano ao patrimônio, o comportamento bully, né? Aqueles líderes de ataque a outros colegas na escola. Às vezes já teve algum envolvimento mais sério com a lei. Esse que pode passar a noite fora de casa, que ele diz para o pai e para a mãe que está indo e foi mesmo,
13, 14 anos está indo para as festas, está indo dormir na casa de quem quer. Então, esse garoto de 9, 10 anos com comportamento TOD, transtorno desafiador opositor, que é mesmo opositor mesmo, subindo para o transtorno de conduta, que é o nome dessa condição um pouco mais velho. Então, nós temos aqui desde 6, 7 anos um comportamento já difícil de lidar, que sobe para um que não só é difícil de lidar, mas já afronta a lei. Subindo para 18 anos, é muito, muito provável que a gente vai ver uma pessoa em que a gente vai ver o comportamento antissocial de verdade. Mas mesmo dentro do antissocial, nós temos classificações. Existe o antissocial, que, de novo, vou chamar de psicopata para ser um termo mais comum, aquele que é um predador digital, o estelionatário, e aquele que no comportamento muito parecido com o da Suzanne Stoffen, a Matsunaga, que pode ser uma pessoa que mata o companheiro, fatia e espalha pela cidade, até uma pessoa que manipula o comportamento dos outros para obter o que ela quer. No caso da Daisy, o que me chamou muito a atenção é que, para ser uma assassina, uma característica mais serial, ela é um pouco desastrada, se for pensar. Porque ela foi pega muito rápido, porque ela não, talvez tenha sido planejado toda a situação e ela não teve tanto controle quanto ela tinha em outros momentos. Então, isso foi uma sorte para todo mundo, porque no momento em que todo mundo ficou doente muito rápido, isso já acende um alerta para o hospital, para quem estiver atendendo, que quando a pessoa adoece muito rápido, assim, como foi o caso da família, só pode ser envenenamento, não é uma intoxicação. Porque a história natural de uma intoxicação é um pouco mais longa, não é tão rápida assim. Um outro ponto que eu achei muito interessante do caso que é tratado com ela é que ela foi muito meticulosa, né? Ela foi extremamente arguta em ficar esperando e criar um ambiente para desviar a atenção dela. Então, essa realmente realmente um perfil que deve preocupar. Então, assim, eu não posso, por questões assim, éticas, dizer que ela é psicopata, sem que ela passe por uma avaliação. E mais, para que ela seja diagnosticada como psicopata ou antissocial, a justiça tem que pedir essa avaliação. E, em geral, só se solicita quando se tem uma clareza de que essa pessoa ela é tão perigosa que ela vai, talvez, responder a um processo para, no futuro, cumprir pena dentro de uma instituição psiquiátrica. E aí, sim, nós temos outras possibilidades de reter essa pessoa longe da sociedade. Mas, muito provavelmente, ela vai responder por homicídio. E ela só vai poder ser avaliada como psicopata ou não, antissocial ou não, se uma das partes solicitar essa avaliação. Do contrário, não. Que interessante, doutora. Sua aula aqui, né, no Conexão RS. Falando Maravilhosa, é isso mesmo. A gente, né, que a gente quer estar com vocês, profissionais, exatamente para conseguir se debruçar nos assuntos, né? E você faz isso muito bem. Mas igual tem uma pergunta aí que surgiu nessa sua fala, que você mencionou até brevemente, que é muito comum que uma pessoa que chega à psicopatia, mesmo que não seja o termo correto, mas utilizando para o pessoal entender. A pessoa que chega à psicopatia é comum, não necessariamente, imagino, que ela tenha uma vida difícil, que tenha passado por uma série de dificuldades. Isso, como é que a gente consegue avaliar, assim? Necessariamente é assim? Como é que é essa situação, assim? A pessoa passou por dificuldade, ela tem mais propensão a essa situação? Como é? Duda, na verdade, não. A literatura não sustenta isso, tá? Na verdade, afasta bastante dessa indicação de que uma vida com, às vezes, até agressões físicas, do ponto de vista psicológico, emocional, que isso tem uma linha direta para explicar um comportamento de desvio de conduta ou de agressão à sociedade. Isso não é sustentado pela literatura. O que a gente sabe, por exemplo, tem uma escala chamada PCRL, que ela foi criada por um pesquisador, um psicólogo chamado Robert Harry. Essa escala ela é utilizada para avaliar o grau de periculosidade e a possibilidade de reincidir em crimes para a população carcerária. Ela é validada no Brasil, mas o viés que tem nesse sentido é que é uma população que já está presa, portanto, já se sabe o que ela cometeu.
E na história dessas pessoas, não necessariamente se apresenta dificuldades com qualquer coisa dessa natureza. Pais agressivos ou passando por violência. Não. São outras condições que começam a ficar cada vez mais claras. Quando a gente fala de um transtorno, a gente precisa ter a clareza de que um transtorno é diferente de uma doença. Um transtorno, para a gente dizer que uma pessoa tem qualquer tipo de condição, ela tem que ter o ambiente, aspectos genéticos, aspectos do momento que fazem com que aquela pessoa desenvolva um transtorno. No caso de personalidade, é um transtorno que a pessoa tem desde sempre aquela condição. Mas a gente tem transtorno de pânico, tem transtorno de ansiedade que se desenvolvem até às vezes numa fase adulta. Já quando nós estamos falando de uma pessoa que não está dentro do transtorno, mas tem uma doença, nós conhecemos a causa e conhecemos o tratamento. No caso do antissocial ou psicopata, existe a possibilidade que existam diversos elementos na vida dele que constituem essa personalidade. Então, a gente não pode afirmar que uma coisa tenha sido determinante para a personalidade dessa pessoa se destruturar dessa forma, onde o déficit empático dela é para com qualquer pessoa. Outra coisa muito importante, os antissociais, em geral, eles são pessoas muito sedutoras, né? Como tu falou, são pessoas que, na verdade, ela não vai te esfaquear pela frente, ela vai abrir a porta para ti. Então, em geral, são pessoas que estão muito próximas daquelas figuras que elas vão realmente atacar. Só que a gente não percebe isso porque a primeira pessoa que a gente duvida de que está certa é a gente mesmo. Ah, não, imagina, estou viajando, não tem nada disso. Mas a literatura não sustenta isso, de que uma vida difícil na infância, na adolescência, é o motivo ou a razão pela qual essas pessoas vêm a delinquir ou se tornar pessoas criminosas. Não é sustentado. E doutora, quando a gente fala de um tratamento, existe um tratamento para uma pessoa que tenha esse transtorno? Hoje a literatura já aponta que sim, e a gente precisa talvez classificar melhor o que é tratamento nesse sentido, né? Vamos pensar o seguinte, nós só temos acesso a uma pessoa com esse grau de periculosidade dentro da população carcerária. Porque fora dali a gente só vai descobrir depois que ela faz vítimas como a Daisy fez, né? Então, até o momento em que ela está dentro do tecido social, ela não é percebida, como é que nós vamos tratar uma pessoa que a gente ainda não conhece o problema dela, ou conhece as condições e o grau de periculosidade que ela tem. Pensando então que esse tratamento ele é voltado para a população carcerária, a gente já tem muitos trabalhos mostrando que as estratégias terapêuticas comportamentais apresentam vamos dizer assim, um resultado bastante significativo e bastante promissor. Existem, principalmente na Espanha, esse aspecto do tratamento do antissocial ou do psicopata, ele é mais firme, ele é mais claro e mais consistente como tratamento. Hoje nós temos muitas ferramentas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para diagnosticar e dar quais são os contornos desse perfil, mas não tanto de tratamento. Na Espanha, eu considero mais consistente o trabalho deles lá. Sim. Doutora, sem palavras, muito obrigada por dividir seus conhecimentos com a gente. Obrigada, Duda. Que bom. E até uma próxima, né? Que eu sei que a senhora está sempre aqui dividindo muita sabedoria, muito conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Duda. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.